Ainda falando desse mundo digital, a gente já está aqui no SBT Meio Dia com a Luana Zanata, que é psicóloga infantil. Luana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, a gente agradece a sua presença. Luana, como você analisa, a primeira pergunta, as crianças de hoje, né? A influência dos games, desse mundo digital, tá tudo muito de fácil acesso para as crianças. Qual é a análise que você faz? Então, o que eu percebo hoje no meu consultório, que eu atendo muitas crianças, que cada vez mais cedo elas têm esse contato com esse mundo da tecnologia, e isso acaba gerando uma certa ansiedade nelas, que elas querem o tempo todo estar ali conectadas. As crianças muitas vezes se tornam imediatistas, porque esse pai e essa mãe às vezes não conseguem colocar um limite claro para essa criança, ou muitas vezes agem de maneira equivocada, retirando totalmente o acesso dela à internet, a um tablet, a um celular. E isso gera mais ansiedade ainda para essa criança. Então, interessante seria esses pais unirem, apresentar o mundo das brincadeiras também e unirem essas duas opções, a tecnologia usada a favor das brincadeiras com a criança. Agora, um detalhe importante que precisa ser destacado é o quanto essas crianças aprendem. Eu falo crianças, mas vamos expandir aqui também para adolescentes. As crianças que estão envolvidas com outras culturas através dos jogos aprendem muitas vezes disciplina e, na maioria dos casos, o inglês, que está aí despontando. Esses jogos todos, eles favorecem muito a aprendizagem do inglês. Então, quer dizer, não é só o lado ruim, se saber dosar tem benefícios. O que eu falo é que a gente tem que ter a questão do uso moderado, né? Porque realmente incentiva a habilidade motora, a coordenação motora fina da criança, traz uma sensação de perseverança, como vocês falaram no começo do programa, o Super Mario Bros, em ter que salvar a princesa. Então, isso ensina a criança a ter esse sentimento de sempre perseverar, né? Tem um lado muito positivo, sim, mas é aquela situação. Tudo com moderação, porque a criança ela precisa desse estímulo, é bacana, mas ela precisa também de outros estímulos que são muito mais importantes e que a gente não pode deixar de olhar para esse lado. Luana, no teu consultório, você atende famílias com problemas a partir dessa realidade? Muitas, a partir dessa realidade. Crianças que chegam no meu consultório com 3 aninhos e perguntam se não tem um tablet, um celular para ela jogar. Então, assim, do quanto é complicado também, né? E uma dica que eu dou sempre aos pais é eles estarem percebendo em que situações eu ofereço um joguinho para o meu filho, ou ofereço um celular. É quando eu quero que eles fiquem em silêncio? É para eu conseguir terminar de jantar? Então, será que não dá para pensar numa outra situação? Tá, a gente vai jantar, vamos para a cozinha, me ajuda a preparar a janta hoje. Depois dessa família senta à mesa e vamos conversar. Como é que foi ajudar a mamãe a preparar esse prato, né? Colocar mais alegrias em outras situações dessa criança para que ela não precise ficar ali tão conectada a esse mundo que realmente é encantador. Às vezes é até culpa dos pais mesmo, né? A criança está lá 24 horas na internet, está no joguinho, está no computador, e às vezes, mãe, me dá uma atençãozinha. Ai, filho, agora não dá, vai para a internet ainda. Então, às vezes, a gente mesmo acaba empurrando os nossos filhos, né, para ficarem mais tempo na questão do computador, no tablet. Sim, e o que eu percebo também é a classificação. Os pais devem ficar atentos à classificação desses jogos, que tem crianças de 7, 8 anos jogando jogos de 16, 18 anos. Então, é um conteúdo mais pesado, é um conteúdo que é difícil para essa criança estar elaborando, estar digerindo, né, dentro dela. Ela não tem ainda condição psicológica suficiente. Muitas vezes você não joga sozinho. Quem é essa pessoa que está do outro lado jogando? Então tem toda a questão do cuidado da segurança. Né? E os pais precisam estar atentos. Isso, é bem importante isso também, porque a criança quando joga um jogo muito violento, que ainda não tem condição de elaborar dentro dela, ela pode ficar mais ansiosa, pode ter episódios de medo, de pânico e acompanhar ela durante um bom tempo ainda. Então a gente pode dizer aqui que os pais são peça fundamental nesse jogo, né? Isso, são peças fundamentais. Eu sempre falo para os pais, dá um pouquinho de trabalho, né, de ficar ali em cima, de até ajudar a criança na criação das brincadeiras, mas olhar nos olhos do seu filho e ver que ele está se desenvolvendo de maneira correta, que ele está feliz, isso não tem preço. Não tem preço. Luana, muito obrigada. Imagina. Por estar aqui com a gente no SBT Meio Dia. Obrigada também, boa tarde. Obrigado, Luana, pela participação. Os pais precisam ficar de olho, porque como pode ser bom, também pode ser muito ruim.